Olá, eu sou o Luiz Fernando Mussi e gostaria de falar com você hoje sobre obediência. Você sabia que obedecer é melhor do que sacrificar? A palavra do Senhor nos ensina o valor da obediência. É muito importante estarmos obedientes à voz de Deus em nossas vidas. Você sabe por quê? A obediência mostra devoção ao nosso Senhor. É através da obediência que você prova a Deus a sua sinceridade em adoração. Faz sentido isso? Porque os nossos corações, as nossas necessidades, nós não temos dificuldade nenhuma em apresentá-las diante de Deus, não é mesmo? Na hora da dificuldade, na hora que nós desejamos as coisas, queremos conquistar as coisas, aquilo que nós precisamos, nós imediatamente, sem dificuldade alguma, nós apresentamos em oração diante de Deus. Senhor, cuida daquilo. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, me abençoa a conquistar tal coisa. E a nossa expectativa é que Deus esteja nos abençoando. Da maneira contrária, olhando do Senhor para nós, o que o Senhor quer de nós é uma posição de obediência. Você percebe que quando nós estamos pedindo, orando ao Senhor, Ele está olhando a um servo. Ele está olhando a um servo pidão ou a um servo obediente? Porque na verdade servo é uma palavra que ensina justamente da atitude de servir. Servir significa obedecer. Então é impossível você ser um servo sem obediência. Por isso eu fiz a conexão entre você pedir e Deus olhar para você e Ele vai ver o que em você. Ele tem que enxergar um servo obediente. E isso o Senhor nos ensina até que é mais importante do que sacrificar. O sacrifício é uma situação que agrada a Deus e agrada sim. Então, por exemplo, quando nós jejuamos é um sacrifício. Quando nós fazemos orações de madrugada, é um sacrifício. Quando a gente procura se abster de certas circunstâncias, são sacrifícios. Deus se agrada da nossa postura de sacrificar coisas em nossas vidas que não agradam a Deus, ou que nós, por exemplo, um jejum que nós queremos sacrificar a carne para tentar chegar mais perto, renovar o espírito, termos mais comunhão com Deus, é válido. Eu vou ler um texto em 1 Samuel 15:22 que explica, fala o seguinte: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender melhor é do que a gordura de carneiros. Percebe? É fácil de entender isso. Imagine Deus, Senhor de todas as coisas, olhando para os filhos. Deus, Ele quer só o melhor para as nossas vidas. Então se Ele te orienta, aquilo é o melhor para nós. E o que Ele espera é que o filho obedeça à voz do pai. Porque o pai sabe aquilo que é melhor para o filho. Da mesma maneira que nós tratamos as crianças com aquilo que é melhor, nós orientamos as crianças com aquilo que é correto, que é certo, nós fazemos isso para o melhor da criança. A orientação que o adulto, o pai, o tio, o avô dá a uma criança é buscando o melhor daquela criança. Mesmo que a criança não entenda, o melhor para ela é obedecer à voz, o comando, a orientação do adulto. Da mesma maneira Deus nos orienta assim. Mas por que é tão importante fixarmos a obediência? Porque nem sempre o comando, a ordem é aquela que nós queremos ouvir. Da mesma maneira como uma criança não pode comer doce antes do jantar e o pai diz isso claramente, a criança pode chorar e espernear, mas a posição do pai é firme porque ele sabe aquilo que é melhor para o filho. Da mesma maneira nós, muitas vezes não conseguimos entender por que aquela orientação, por que devemos estar agindo daquela maneira. Só que não devemos questionar, apenas obedecer. A obediência, ela é essencial para você ter um relacionamento íntimo com Deus. E aí você alcança a graça do Senhor. E quando você se apresenta diante de Deus, Ele olha para você e Ele enxerga se Ele vê um servo obediente ou desobediente. Da mesma maneira como nós
lidamos com criança, quando uma criança que está obediente a você, digamos o seguinte, vamos a um exemplo. Quando uma criança pede um doce antes do jantar, você vai dizer que não e você vai explicar para a criança que ela não deve comer aquele doce antes do jantar para não estragar o apetite. Se é uma criança obediente, logo após o jantar, quando ela vier pedir o doce para você, o que você vai fazer? Você vai recompensar a criança com o doce porque ela foi obediente, você se agradou, ela te obedeceu e ela recebeu a recompensa. Da mesma maneira é conosco, nós devemos nos apresentar diante de Deus com obediência. Afinal de contas, quanto você acha que é a alegria de Deus de conceder a sua oração se você é uma pessoa desobediente? Se você não tem reciprocidade, você sabe pedir a Deus, mas na hora que Ele te orienta você não sabe obedecer? Não é mesmo? Então a obediência é essencial para agradarmos a Deus e para nos apresentarmos a Deus e termos um ouvido favorável às nossas orações.